Nunca pensei que me tornaria aquela mulher que mente nos olhos do marido todos os dias, escondendo no telemóvel mensagens de outro homem que fazem o meu coração bater como se eu tivesse novamente 17 anos. Chamo-me Ana. Tenho 38 anos, casada com o João há 12 anos. Temos 2 filhos, um apartamento grande no centro da cidade, amigos em comum, férias juntos, vistos de fora, o casal perfeito. Toda a gente sempre dizia: vocês são tão abertos, tão corajosos, nada escondem um do outro. E era verdade. O João era o meu melhor amigo, o meu amante, o meu parceiro em todas as loucuras. Experimentávamos tudo, viagens espontâneas, jogos de papel na cama, até as fantasias partilhávamos sem vergonha. A nossa ligação parecia indestrutível. Confiávamos plenamente um no outro. Mas tudo mudou por causa de uma ideia que o João lançou um dia, ao copo de vinho. E se experimentássemos o swinging? Perguntou ele descontraidamente, com aquele sorriso malandro que sempre me derretia. Ri-me, pensando que era brincadeira. A sério? Perguntei, olhando nos olhos dele, por que não? Respondeu. É só uma experiência. Definimos regras rígidas. Tudo com consentimento mútuo. Sem sentimentos, só o corpo. Vamos testar a confiança até ao limite. A ideia parecia loucura, mas excitante. Falámos durante muito tempo. Discutimos as regras, só escolhemos o casal juntos, só uma vez com cada um, nada de encontros pessoais, honestidade total depois. Concordei. Pensei, isto vai dar pimenta, vai nos aproximar ainda mais. As primeiras vezes foram uma aventura. Ríamos-nos até às lágrimas depois, contando os detalhes um ao outro, abraçávamos-nos mais forte, fazíamos amor com mais paixão. Tudo parecia um jogo. O nosso jogo em comum. E depois apareceu aquele casal, a Vitória e o Miguel. O João encontrou-os através de conhecidos. A Vitória era alegre, faladora, com um riso contagiante. O Miguel era alto, de ombros largos, calado. Havia nele uma força tranquila que me fazia contrair por dentro sempre que olhava para mim. Olhos escuros, voz grave, maneira de se comportar, como se soubesse sempre mais do que dizia. Encontrámo-nos em casa deles. Vinho, conversa, risos. Depois o João e a Vitória foram para outro quarto, tudo conforme as regras, tudo aberto, tudo com acordo. Fiquei sozinha com o Miguel. O silêncio caiu sobre nós como um cobertor pesado. Fiquei nervosa, pela primeira vez a sério. Não tens de fazer nada, disse ele baixinho, olhando-me nos olhos. Se não quiseres, diz. A voz era calma, tranquilizadora, mas fez-me um arrepio nas costas. Estou bem, respondi, embora a voz tremesse. Ele foi gentil. Paciente. Mas ao mesmo tempo seguro, forte. Os toques dele eram diferentes dos do João. Não tinha pressa, como se me estudasse, como se me descobrisse. Cada beijo, cada movimento, como se soubesse o que eu queria antes mesmo de eu saber. Dissolvi-me. Esqueci tudo. Pela primeira vez em muitos anos senti-me não só desejada, mas necessária. Profundamente, até tremer. Na manhã seguinte acordei ao lado do João, sempre voltávamos um para o outro depois daqueles encontros. Ele abraçou-me, beijou-me o ombro. E então, gostaste? Sorri, foi ótimo. E menti. Porque dentro de mim tudo virou do avesso. Não conseguia tirar o Miguel da cabeça. As mãos dele. O olhar dele. A forma como sussurrava o meu nome. Não tinha sido só sexo. Tinha sido uma descoberta. Como se ele tivesse encontrado em mim uma porta que eu própria não conhecia. Os dias passavam e eu dava por mim a pensar nele nos momentos mais banais, enquanto lavava a louça, enquanto levava as crianças à escola, enquanto estava deitada ao lado do João. A culpa queimava, mas as recordações eram mais fortes. O João alegrava-se, estás radiante ultimamente, Ana. Eu assentia, sorria. E por dentro rasgava-me. Passou uma semana.
Quase me convenci de que ia passar. E então chegou uma mensagem de um número desconhecido. Olá. Sou o Miguel. Espero que não te importes que te escreva. O coração caiu-me aos pés. Fiquei a olhar para o ecrã. Sabia, devia apagar. Bloquear. Contar ao João. Mas os dedos escreveram sozinhos. Olá. Como conseguiste o meu número? Através do chat do grupo. Só queria saber como estás. Respondi. Curto. Depois mais uma. E outra. As conversas foram leves no início, piadas, recordações daquela noite. Mas rapidamente mudaram. Ele perguntava como me sentia. Confessei, não paro de pensar. Eu também, escreveu ele. E nesse momento percebi, já não era um jogo. Era algo sério. Proibido. Perigoso. Amava o João. A sério. Mas o Miguel acordou em mim algo que eu não conseguia sufocar. Naquela noite o João perguntou, está tudo bem? Assenti, encostei-me a ele. E no telemóvel já brilhava uma nova mensagem de Miguel. Sabia, se respondesse, atravessava a linha. E respondi. Acordava à meio da noite com o coração aos saltos, como se ele quisesse escapar do peito e correr para ele, enquanto eu ficava deitada ao lado do João a fingir que dormia. A troca de mensagens com o Miguel tornou-se o meu vício secreto. Primeiro, 2 ou 3 por dia. Depois, dezenas. Ele escrevia de manhã, bom dia, linda. Penso em ti. Eu respondia, escondendo o telemóvel debaixo da almofada quando o João estava por perto. Perguntava pelos meus dias, pelas crianças, pelo que sentia. E eu despejava tudo, como estava cansada da rotina, como às vezes parecia que vivia no piloto automático, como tinha medo que a chama entre mim e o João se estivesse a apagar. O Miguel ouvia. Não interrompia. Não julgava. Limitava-se a estar lá. E por isso eu derretia. O João não reparava em nada. Ou não queria reparar. Alegrava-se por eu estar tão viva ultimamente. Beijava-me mais vezes, sugeria novos encontros com outros casais. Eu sorria e aceitava, mas dentro de mim tudo gritava, não quero outros. Só quero ele. 2 semanas depois o Miguel escreveu, quero ver-te. Só conversar. Nada mais. Prometo. Sabia que era mentira. Sabia que se fosse, tudo iria mais longe. Mas respondi, está bem. Sexta-feira à tarde, encontrámo-nos num pequeno café na periferia. Longe de casa, longe de conhecidos. Ele esperava numa mesa de canto. Levantou-se quando entrei. Sorriu com aquele sorriso, calmo, mas com uma faísca nos olhos. Falámos 3 horas. Sobre tudo. Sobre o trabalho dele, o meu, livros, música. Olhava para mim como se eu fosse a única mulher no mundo. Fazia perguntas que o João já não fazia há anos. Do que tens mesmo medo? O que sonhas mas não contas a ninguém? Abri-me. Como nunca. Quando o café começou a fechar, acompanhou-me até ao carro. No estacionamento parou. Ana, disse baixinho e tocou-me na mão. Um choque elétrico percorreu a pele. Levantei os olhos. Estava perto. Muito perto. E então beijou-me. Não como naquela noite, não segundo as regras do jogo. A sério. Profundo. Ávido. Mãos na minha cintura, colou-me a ele. Respondi imediatamente. Abracei-o pelo pescoço. Esqueci onde estávamos, quem era, o que havia amanhã. Quando nos separamos, a respiração ofegante. Encostou a testa à minha, não consigo viver sem ti. Sussurrei, eu também. Em casa estava como num nevoeiro. O João recebeu-me com o jantar, as crianças contavam sobre a escola. Sorria, assentia.
E por dentro, um incêndio. À noite Miguel escreveu: "Foi o melhor beijo da minha vida." Respondi: "E da minha." E percebi, já não havia volta atrás. Os encontros tornaram-se regulares. Primeiro, só um café. Depois, passeios. Depois, o carro dele num estacionamento vazio junto ao parque. Os beijos ficavam mais quentes. As mãos, mais ousadas. Dizia a mim mesma só isto: não vamos passar dos limites. Mas a cada vez o limite afastava-se mais. Um dia ele propôs: "Vamos à minha casa? Só deitar-nos um pouco. Conversar." Hesitei o dia todo. O João ia viajar em trabalho no fim de semana, pretexto perfeito. Disse às crianças que ia passar o fim de semana com uma amiga na casa de campo. O apartamento dele era pequeno, acolhedor. Mal a porta se fechou, encostou-me à parede. O beijo já não tinha travões. A roupa voava para o chão. Acabámos na cama. Ele era terno e feroz ao mesmo tempo. Sabia onde tocar, como beijar, como sussurrar. Gritei o nome dele, esqueci tudo. Depois ficámos deitados, abraçados. Ele acariciava-me o cabelo. "Estou a apaixonar-me por ti", disse baixinho. Fiquei paralisada. Não digas essas palavras. Mas é verdade. Chorei. Não de felicidade, de terror. Porque senti exatamente o mesmo. Voltei para casa no domingo à noite. O João chegou da viagem de trabalho. Abraçou-me, tive saudades. Abracei-o de volta. E por dentro, vazio. A culpa começou a devorar-me viva. Olhava para as crianças, para o João e odiava-me a mim mesma. Mas não conseguia parar. O Miguel escrevia todos os dias. Ligava quando o João estava no trabalho. Encontrávamo-nos 2 ou 3 vezes por semana. Às vezes em hotéis. Às vezes em casa dele. Ele dizia: "Não quero partilhar-te. Quero-te só para mim." Eu sussurrava: "Eu também." Mas em casa tudo desmoronava aos poucos. O João reparou: "Estás distante ultimamente. Está tudo bem?" Mentia, só cansada. E no telemóvel, nova mensagem de Miguel: "Quando outra vez? Tenho saudades loucas." Sabia, em breve tudo ia explodir. E naquela noite, quando o João chegou mais cedo do trabalho e me viu a sorrir para o ecrã do telemóvel, explodiu. Sem uma palavra, tirou-me o telemóvel das mãos. Leu. O rosto ficou branco. "Quem é?" perguntou baixinho. Não respondi. Continuou a passar as mensagens. Os olhos escureciam. "Ana, há quanto tempo isto dura?" Chorei: "Desculpa." Não gritou. Limitou-se a sentar-se no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. E eu fiquei ali de pé, a perceber: destruí tudo. O melhor que tinha na vida. Mas mesmo assim não conseguia largar o Miguel. Estava no nosso quarto e via o João a fazer a mala e dentro de mim tudo gritava: "Para-o!", mas os lábios não se mexiam porque eu própria tinha destruído tudo. Depois daquela noite em que ele leu as mensagens, não dormimos. Falámos. Chorámos. Gritámos pela primeira vez em todos aqueles anos. O João não fez cenas, limitava-se a olhar para mim como se eu tivesse morrido aos olhos dele há quanto tempo, perguntou rouco. 3 meses, respondi com honestidade. As lágrimas corriam-me pela cara. 3 meses. Mentiste-me na cara durante 3 meses. Quis dizer, não foi traição, no início era pelas regras. Mas percebi como soava ridículo. Porque o que tinha com o Miguel já há muito que tinha saído das regras. Eram sentimentos. Verdadeiros. Dolorosos. O João foi para a sala. Dormiu no sofá.
De manhã levou as crianças para a casa da mãe dele, disse que a mamã está cansada, vai descansar. Não discuti. Durante o dia chegou uma mensagem do Miguel: está tudo bem? Estás calada desde ontem à noite. Escrevi: ele sabe. A resposta veio imediatamente: e agora? Fiquei a olhar para o ecrã. E agora? Não sabia. Passei o dia inteiro a vaguear pelo apartamento como um fantasma. Tudo me lembrava a nossa vida, as fotos nas paredes, os desenhos das crianças no frigorífico, as coisas do João no armário. Amava-o. A sério. Mas ao lado do Miguel sentia-me outra, viva, desejada, verdadeira. À noite o João voltou. Sentou-se à minha frente na cozinha. Amo-te, Ana. Todos estes anos foste tudo para mim. Mas agora não sei quem és. As lágrimas voltaram a correr. Desculpa. Não queria. Simplesmente aconteceu. Simplesmente aconteceu? 3 meses não é simplesmente. Levantou-se. Preciso de tempo. Vou viver com a minha mãe e as crianças umas 2 semanas. Vamos pensar. Saiu. A porta fechou-se devagar. Sem bater. E aquele silêncio doeu ainda mais. Fiquei sozinha no apartamento enorme. À noite não dormi. Escrevi ao Miguel: não sei o que fazer. Tudo está a ruir. Respondeu: vem ter comigo. Pelo menos esta noite. E, em casa dele, chorei com a cara na almofada. Ele abraçava-me, beijava-me as lágrimas. Falo a sério contigo, Ana. Estou disposto a esperar. Quero estar contigo a sério. Fizemos amor, devagar, com ternura. Sussurrava: és minha. E eu acreditava. Mas de manhã a culpa voltou, sufocante. 2 semanas o João viveu separado. Só nos víamos quando íamos buscar as crianças. Falávamos curto, só o necessário. Os olhos dele estavam vazios. Eu andava perdida. Com o Miguel, felicidade. Sem o João, vazio. As amigas souberam. Uma disse: enlouqueceste? Destruir a família por uma aventura? Outra: se os sentimentos são verdadeiros, cegos. Não sabia o que eram sentimentos verdadeiros. Uma noite o João apareceu sozinho. Sem avisar. Podemos falar? Perguntou baixinho. Sentámo-nos na cozinha. A mesma mesa onde um dia discutimos o swinging. Pensei muito, Ana. Pensei mesmo muito. A culpa também é minha. Fui eu que propus este jogo. Achei que nos ia fortalecer. Mas afinal... Cala-se. Amo-te. Quero salvar o que temos. Mas com condições. Nada de encontros mais. Com ninguém. E com ele acabou. Definitivamente. Fiquei paralisada. E se eu não conseguir? Olhou-me nos olhos: então é o fim. Divórcio. As crianças meio a meio. Não quero viver num casamento onde me mentem. As lágrimas ardiam nos olhos. Amava-o 12 anos. As crianças. A casa. Mas o Miguel, com ele eu respirava. Preciso de pensar, sussurrei. Assentiu. Pensa. Dou-te uma semana. Saiu. Fiquei sentada à mesa até de manhã. O telemóvel em silêncio, não escrevi ao Miguel. No dia seguinte ele ligou: Ana, o que se passa? Desapareceste. Contei tudo. Silêncio do outro lado. Escolhe-me a mim, disse por fim. Não quero ser o segundo. Não quero ser segredo. Tenho medo, confessei. Medo de perder a estabilidade?
Ou medo de admitir que comigo te sentes melhor? Chorei ao telefone. Passei o dia inteiro a pensar. Lembrava-me de como conheci o João. Como nasceram as crianças. Como ríamos nas noites. E lembrava-me do Miguel, as mãos dele, as palavras, o olhar. À noite escrevi ao João: vem cá. Vamos falar. Veio. Sentou-se à minha frente. Olhei nos olhos e disse: amo-te. Mas não como antes. Não por completo. Uma parte de mim está com ele. Ficou pálido. Ou seja, a escolha está feita? Assenti. As lágrimas corriam. Então vou-me embora. Vamos divorciar-nos. Levantou-se. Beijou-me a testa pela última vez. A porta fechou-se. Fiquei sozinha. Outra vez. Liguei ao Miguel: escolhi-te a ti. Chegou 1 hora depois. Abraçou-me forte. Agora vai ser a sério, disse. Assenti. Mas dentro de mim uma rachadura. Culpa. Medo. As crianças perguntavam: quando é que o papá volta? Mentia: em breve. E eu própria percebia: destruí tudo por um sentimento que pode queimar-se. Mas recuar já era tarde. O Miguel estava ao lado. Amava-me. Cuidava. E eu aprendi a viver com o vazio no lugar da família. E todas as noites perguntava a mim mesma: fiz a escolha certa? Estava sentada no chão do quarto das crianças, abraçando o urso de peluche da filha, e chorava como se alguém me tivesse arrancado o coração, porque eu própria o arranquei e o dei a outro. O divórcio foi rápido. Pacífico. O João não se vingou. Combinamos: as crianças ficam comigo, ele vê-as quando quiser, pensão de alimentos, o apartamento fica meu, ele compra outro. Assinaturas no registro civil e pronto. 12 anos, como se tivessem sido apagados com uma borracha. As crianças não percebiam. O mais velho perguntou: mamã, o papá agora nunca mais vai viver conosco? Assenti, engolindo as lágrimas: o papá vai ser sempre o vosso papá. Só que já não vivemos juntos. A filha chorou. Abracei-os e dentro de mim morria. O Miguel estava ao lado. 1 mês depois transportou as minhas coisas para a casa dele. O apartamento dele tornou-se o nosso. Apresentou-se às crianças, com cuidado, com paciência. As crianças aceitaram-no. O tio Miguel brincava com elas, levava-as ao parque, comprava gelados. Esforçava-se. A sério. Vivíamos como um casal normal. Jantares, passeios, noites juntos. Ele dizia: és a minha felicidade. Beijava-me o ombro de manhã. Fazia amor como se fosse sempre a primeira vez. Eu derretia. Sentia-me amada. Desejada. Mas à noite chegava vazio. Lembrava-me do João. Como ele ria das minhas piadas. Como arranjava a torneira em silêncio, sem se gabar. Como me abraçava depois de um dia difícil. Lembrava-me da nossa vida, estável, quente, verdadeira. Com o Miguel tudo era intenso. Apaixonado. Mas não tranquilo. Ele tinha ciúmes até das recordações. Perguntava: arrependes-te? Eu mentia: não. Mas na verdade arrependia-me. Não dele. De ter destruído a família por uma faísca. Passou 1 ano. As crianças habituaram-se. Chamavam o Miguel pelo nome. O João estava com alguém, vi fotos nas redes sociais. Uma mulher bonita sorri para ele como eu sorria antigamente. Trabalhava, sorria, cozinhava o jantar. Mas dentro de mim a rachadura crescia. Uma noite Miguel chegou tarde. Cansado. Sentou-se no sofá, pegou na minha mão. Ana, quero filhos. Contigo.
Nossos. Fiquei paralisada. Eu já tenho. Sei. Mas quero a nossa família. Completa. Assenti. Sorri. E à noite chorei na casa de banho. Amava-o. Mas não como amava o João. Não profundamente. Não para sempre. Mais meio ano depois percebi, isto não é o que quero. Discutíamos. Por pequenas coisas. Ele dizia, ainda pensas nele. Eu negava. Mas ele tinha razão. Uma noite disse, Miguel, já não aguento mais. Ficou pálido. O que queres dizer? Amo-te. Mas não o suficiente para uma vida inteira. Destruí a família por uma ilusão. Por paixão. E agora quero voltar. Não para o João. Para a Ana de antes. Calei-se muito tempo. Depois assentiu. Sabia. Sentia. Separámos-nos em silêncio. Sem escândalos. Ele ajudou-me a fazer as malas. Beijou-me ao despedir-se, ser feliz. A sério. Voltei para o nosso apartamento antigo. Sozinha. Com as crianças. O João ajudou, transportou as coisas, sem perguntar. Começámos a falar. Como pais. Depois, como amigos. Ele não voltou. Tinha a ela. Mas entendíamos-nos. Pelas crianças. Fiquei sozinha. Durante muito tempo. Ia à psicóloga. Chorava. Aprendia a viver de novo. Passou mais um ano. Agora olho para as crianças, estão felizes. O João está feliz. O Miguel, dizem, encontrou alguém. E eu aprendi a estar sozinha. A não ter medo do silêncio. Às vezes penso, aquela noite mudou tudo. Um encontro e a vida inteira descarrilou. Mas não me arrependo. A sério. Porque passei pelo inferno e saí mais forte. Aprendi a valorizar o que tinha. E agora, se o amor voltar, vou saber qual é o verdadeiro. Não a paixão. Não o jogo. Mas o tranquilo, o quente, para sempre. Estou sentada na cozinha a beber chá. As crianças dormem. O apartamento está em silêncio. E pela primeira vez em anos, estou calma. Tudo vai correr bem. Só que de outra forma.